Hora do bate-papo esportivo, Felipe Diniz já aqui comigo no estúdio. Felipe, boa noite para você. São Paulo eliminado da Libertadores e muitas críticas à forma do time jogar. É verdade, Renata. Boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham. A gente começa falando sobre Libertadores. O São Paulo, mesmo com o Morumbi praticamente cheio, empatou por 0-0, havia perdido por 2-0 na Argentina, está eliminado na pré-Libertadores, a primeira fase da Libertadores, antes da fase de grupos. E a gente tem aqui alguns números do jogo de hoje. O São Paulo teve mais a bola, 62% contra 38%. Foram 12 finalizações contra 7 do Tadieres, mas olha o detalhe, olha, dessas 12, só 2 foram na direção do gol e 2 também finalizou o Talheres na direção do gol do São Paulo. Muito baixo o aproveitamento e essas 2 finalizações que foram no gol, a gente vai mostrar agora os lances, porque foram finalizações sem muito perigo. Primeiro essa cabeçada do Pablo, o goleiro Herrera fez uma defesa bem tranquila e depois nessa cobrança de falta, no finalzinho do Nenê, você veja que o São Paulo não conseguiu ameaçar muito o gol do Tadieres. E as 2 principais chances foram de cabeça. Primeiro, o Diego Souza, olha, estava sozinho para cabecear, mas acabou cabeceando à direita do goleiro. E depois uma segunda chance também de cabeça, também o Diego Souza não conseguiu acertar o gol, um desempenho muito fraco do São Paulo, a torcida vaiou bastante e o São Paulo está fora da Libertadores, sequer consegue avançar a segunda fase, Renata. Felipe, o técnico do São Paulo, claro, na berlinda, e a pergunta, ele dura até o clássico com o Corinthians no fim de semana? É o que a gente vai saber. O Jardine está dando uma entrevista neste momento lá no estádio do Morumbi, logo na primeira pergunta foi questionado sobre isso, ele disse que segue o trabalho, mas a gente vai acompanhando para atualizar essa situação. O fato é que os números do Jardine até agora são muito fracos. Vale lembrar que ele assumiu o São Paulo ainda em andamento no Campeonato Brasileiro do ano passado, nas últimas rodadas. Foram 15 jogos no total, somando 2018 e 2019. Só 4 vitórias, foram 8 derrotas e 3 empates. Olha o aproveitamento, 33% para um técnico do São Paulo. E para tudo que o São Paulo investiu para essa temporada de 2019, são números bem baixos e é por isso que o torcedor está bravo, viu, Renato? Agora, Felipe, se no jogo do São Paulo não houve gol, a gente teve em outro campo um golaço na Libertadores. Pois é, também pela Libertadores, o jogo era o seguinte: Libertad do Paraguai e Strongest da Bolívia. A gente vai rodar o gol porque foi um golaço. O Libertad venceu por 5-1, conseguiu a classificação. E esse foi o gol do Oscar Cardoso. Um golaço, um jogador experiente, de trás do meio de campo. Veja como ele pega bem na bola, tem visão do goleiro adiantado e faz. Esse foi o 4º gol do Libertad. O Libertad, como eu disse, venceu por 5-1 e está classificado à próxima fase da Libertadores. Com direito a essa pintura do Cardoso, Renato. São Paulo precisava tanto de gol, foi sair em outro lugar. Lá sobrou, né? Escuta, Felipe, e Copa do Brasil? O que você me conta de Copa do Brasil? Pois é, primeiro a gente separou uma imagem bem diferente. No gramado, o jogo era São Luís, do Rio Grande do Sul, esse é o seu estádio Passo da Areia, em Porto Alegre, contra a Chapecoense. Repare nas linhas do gramado, aquele penteado que o pessoal dá. Normalmente é bem retinho, mas lá no Passo da Areia, não sei se o jardineiro não estava muito legal, mas o desenho da grama não ficou muito bonito, bem torto. Isso chamou muito a atenção, foi 0-0, a Chapecoense passou para a próxima fase. E 2 zebras chamaram a atenção nos jogos dessa noite. Lá no Rio Grande do Sul também, o Avenida recebeu o Guarani. A gente vai ver o gol da vitória do Avenida, olha, uma bola perdida pelo Lucas Crispim, o cruzamento, e o Flávio Torres fez de cabeça, o Avenida ganhou do Guarani, 1-0, Avenida classificado, pega o Corinthians na próxima fase, então teremos Avenida e Corinthians. E o outro jogo, Tombense de Minas Gerais, em Tombos, recebeu o Sport. E surpreendeu, Juan, o experiente Juan, jogou no Flamengo, São Paulo, fez 1-0. Olha o Juan de novo aí, batendo pro gol, o Magrão, o goleiro do Sport, falhou e o Denilson aproveitou. Depois, o Juan toca pro Marquinhos. O Juan participou dos 3 gols. E aí ele bateu, não estava numa noite feliz o Magrão. A Tombense passa, então, a próxima fase da Copa do Brasil. E agora pega o Botafogo da Paraíba, Renato. E não dá para a gente terminar, Felipe, sem falar da semifinal da Taça Guanabara, onde o Vasco fez uma homenagem aos meninos do Flamengo. E vale dizer que foi uma super homenagem, muito expressiva. A gente tem as imagens do uniforme do Vasco agora, porque o Vasco entrou em campo com o uniforme preto, mas tem uma bandeira do Flamengo ali, ó, ao lado da bandeira do Vasco, em frente juntos, uma homenagem às vítimas do incêndio no Ninho do Urubu na semana passada. Em campo,
o Vasco foi bem e derrotou o Resende pelo placar de 3-0. Depois do cruzamento do Danilo Barcelos, o Lucas Mineiro fez 1-0. Outro cruzamento, o Iago Pikachu cabeceou, o goleiro Ranulli espalmou e o Lucão tentou tirar e fez contra. 2-0 Vasco. E aí a bobeira do Ranulli saiu jogando mal. O Marrone tomou a bola dele, meteu para o fundo da rede. 3-0 Vasco, Vasco classificado para a final da Taça Guanabara. Vasco vai pegar o vencedor, a gente tem no telão os confrontos. O Vasco já está na final da Taça Guanabara, pega Flamengo ou Fluminense. O Fla-Flu acontece amanhã, 8h30, no Maracanã, Renata. E a gente te recebe de novo quando? Semana que vem eu estou de volta. Então tá bom.